Eu vou conversar com você sobre um assunto muito importante e um assunto que ao mesmo tempo ele é triste e é um assunto importantíssimo. Veja bem, ontem eu estava fazendo uma palestra na cidade de Campinas e no decorrer das minhas palestras eu abro para as pessoas poderem fazer perguntas para mim relacionadas ao cotidiano, relacionadas às suas próprias dúvidas. Então eu bato um papo com a plateia durante a minha palestra. Especificamente ontem, uma pessoa me abordou sobre um assunto que eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que cria várias polêmicas, né? Essa pessoa conversou comigo, me fez algumas perguntas, na qual ela tinha perdido completamente a fé e questionou a força, o poder de Deus, né? Para mim, Deus é um só. Não existe um Deus para o católico, para o espírita, para o evangélico, para o budista, ou seja, Deus é um só. Quem separou as religiões foi o homem, em busca de poder, em busca de dinheiro. Não existe um Deus para o católico, um outro para o espírita, um outro para o evangélico. Não, Deus é um só, né? Deus é um só, é universal. Eu tenho essa opinião, por isso que eu não gosto muito de abordar o tema religião. Eu gosto de conversar sobre religiosidade, porque a religiosidade ela abrange todos os assuntos, todas as religiões, que é o que eu gosto de falar sobre a fé. E aí eu perguntei para essa pessoa o porquê. E ela me disse o seguinte: essa pessoa ela era evangélica, depois ela foi para o espiritismo e atualmente ela estava numa igreja católica, né? Mas completamente sem fé, completamente desiludida. E eu conversando com essa pessoa, o questionamento dela foi o seguinte: que nada do que ela pedia, nada do que ela mentalizava dava certo, que ela já tinha passado por todas as religiões, que ela não tinha dado sorte porque o local que ela foi não era muito bom. E eu parei e analisei junto com ela a seguinte questão. Preste atenção. Você, quando vai a uma igreja, seja ela qual for, né? Hoje, a maioria, não vou generalizar, né? A maioria, o que eu vou falar aqui ocorre em todas as religiões, tá? Os dirigentes das religiões, alguns dirigentes de todas as religiões, são os canalhas, safados. Sabe por quê? Porque mexem com a fé das pessoas. Mexem com a fé das pessoas de tal ponto de falarem para as pessoas que Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá dinheiro. Nada disso, balela. Deus não dá essas coisas para você, meu Deus do céu. Paga isso 30% que Deus vai te dar o dobro. Não vai. Não caia nessa. Isso está acabando com a fé das pessoas, meu Deus do céu. Alguém tem que falar e alertar que isso não funciona. Sabe o que Deus dá para você, assim como deu para mim? Deus, ele nos dá a coisa mais importante que nós temos na vida, que é a própria vida. Então, se Deus nos dá a vida, que é o mais importante, o que nós vamos fazer do nosso dia é por nossa conta e risco. Não vamos achar que Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá tudo. Não, Deus já te deu algo importantíssimo. Deus já te deu a coisa mais importante que você tem, que é a própria vida. Então nós é que temos que correr atrás dos nossos objetivos. Não caia nessa. Quando você ouvir alguém dizer que Deus faz isso, fuja desse alguém, fuja desse local. Quer ver uma coisa que eu vou te explicar? É a mesma coisa. Eu planto um pé de morango, ou planto um pé de abacate, e tá lá. Aí eu fico lá nesse pé de abacate, vou ficar lá dia e noite. Meu Deus, por favor, eu quero que aqui cresça um pé de banana. Meu Deus, por favor, um pé de banana. Ou seja, eu vou cansar de ficar lá, eu vou morrer de tanto ficar lá, porque não vai nascer um pé de banana ali, vai nascer o pé de abacate, que foi o que eu plantei. Então é muito importante você saber que a sua fé, ela tem que ser trabalhada junto com a energia de Deus da seguinte condição: Deus já te deu a vida, algo mais importante que você tem. Então o que você faz?
Você vai levantar da tua cama todos os dias, vai fazer a sua oração, agradecer a Deus por mais aquele dia e vai pedir: meu Pai, me abençoe na minha jornada, abra os meus caminhos, mostre para mim as oportunidades, me dê serenidade para que eu possa fazer as coisas corretas, para que eu possa enxergar o meu caminho. E aí trabalha, vai atrás, que aí você vai conseguir os seus objetivos. Por quê? Porque a sua força, mais a sua fé, junto com a força de Deus, são imbatíveis. Mas assim, tem que ter a força de Deus e mais a sua, ok? Um beijo e até a próxima. Fique com Deus.